O cenário de 2022 é completamente diferente de 2018. Em 2018, o eleitor não chegou nas urnas com o cérebro, ele chegou com o fígado, estava com raiva da política, tinha nojo do que ele via, por tudo que ele viu e procurou um candidato completamente fora do padrão de candidatos que ele estava acostumado. A reforma política de 2019 ela não foi construída para mudar a lógica do eleitor com a representação, e sim entre as elites políticas. Ela mexe no jogo da política, mexe na articulação entre pré-candidatos até se tornarem candidatos e a escolha de qual legenda vai ser, e gera também um benefício para aqueles partidos que têm um compromisso com minorias, no caso candidatos negros e mulheres. Agora, a grande reforma política que é necessária é a mudança no sistema eleitoral. E isso não foi feito. E ainda bem que não foi feito, porque o caminho escolhido pelo Legislativo era a aprovação do chamado distritão, onde o candidato que tem mais votos é o eleito. Modelo sabido por nós, cientistas políticos e por aqueles que se interessam pelo tema, que beneficia quem está no mandato, encarece o pleito e distancia ainda mais representantes dos representados. Importante dizer, a eleição geral, essa de 2022, no qual elegemos presidente, governador, deputados e senador, ela a princípio precisa de menos dinheiro do que a eleição municipal. Basta ver o nível de competição. Enquanto nós temos mais de 5.500 municípios que precisam de financiamento nas disputas, neste caso nós temos um candidato que disputa uma eleição nacional e outros candidatos que disputam em cada um dos estados, ou seja, a circunscrição eleitoral é muito diferente, o que a princípio exigiria menos recursos, são menos regiões a serem alcançadas. Sem contar que nós temos que considerar que cada vez mais as campanhas estão mudando o foco, a dinâmica, o jeito de se fazer. Enquanto há poucos anos atrás o volume de pessoas entregando material, fazendo visitas de casa em casa, era uma estratégia determinante para um partido alcançar um bom resultado numa eleição, agora as redes sociais cumprem esse papel. E cumprem de uma maneira mais eficiente e com muito menos necessidade de investimento. Então, democracia custa caro, mas não precisa custar tão caro quanto está custando no Brasil, e esse dinheiro pode ser mais racionalizado. O principal canal de fomento não está na eleição geral, está na eleição municipal, onde a disputa se dá em cada um dos microespaços desse país, em cada um dos municípios. Neste caso, nós poderíamos otimizar e gastar melhor esse recurso em outras áreas que também são relevantes para a democracia. A melhor reforma política que nós tivemos foi de 2017, que instaurou a cláusula de barreira, o que dificultou a sobrevivência dos pequenos partidos. O Brasil é recordista em partidos com exercício de mandato no parlamento. Nenhum país no mundo tem tantos partidos relevantes quanto o Brasil. Isso traz problemas graves para quem está no exercício do poder, que é o volume de negociação. Em vez de fazer uma negociação no atacado, com 2, 3 partidos, ele acaba tendo que fazer no varejo, com muitos partidos, e essa negociação custa caro para o gestor. Então, formar maioria no Brasil, com este número de partidos, é um exercício muito difícil para quem está no poder, seja ele de centro, de esquerda ou de direita. Então, em 2017, eles pensaram constrangimentos para que nós pudéssemos reduzir o número dos partidos. Mas os partidos organizados, e como eles têm poder de mando no parlamento, criaram uma saída. Não tão ruim quanto a saída anterior, porque as coligações eram feitas em cima da hora e duravam só as eleições. As federações têm um avanço, elas duram mais tempo, traz um grau de previsibilidade. Agora, neste ano especificamente, o que está acontecendo traz muita insegurança para o pleito. Qual que é o problema das federações na atual situação do Brasil neste momento? As federações vão ocorrer depois da filiação partidária. Enquanto a filiação partidária ocorre 6 meses antes do pleito, as federações vão ocorrer 5 meses antes, ou seja, depois que os candidatos já escolheram os partidos. E isso pode mudar muito o jogo.
Tem uma analogia que vale a pena a gente fazer. Enquanto a coligação desvirtuava o voto do eleitor, ou seja, ele votava no candidato do partido e acabava colaborando para eleger alguém de um outro partido, sem ele saber quem, agora as federações estão mexendo no jogo político. Um candidato se filia a um partido esperando ter alguns companheiros e na disputa depois, numa organização partidária, pode ter outros companheiros bem diferentes na disputa. E é claro, vai impactar Minas Gerais e o Brasil. E impacta como? Dando mais chance de sobrevivência aos partidos que, a princípio, não alcançariam a cláusula de barreira. É importante separar o que é o respondente de uma pesquisa no voto estimulado e no voto espontâneo. O voto espontâneo é aquele que não oferece uma lista, ou seja, a escolha já vem de antemão pelo eleitor, o que mostra, na minha opinião, que ele tem mais vínculo com o candidato. Mas ter mais vínculo é muito diferente de se tornar um militante. Aquele que tem mais vínculo tem escolha mais convicta, ele vai ser menos afeito aos efeitos de campanha. A decisão dele está mais consolidada, ele tende menos a mudar. Já aquele que vota na espontânea só depois da lista, mostra que ele está menos envolvido com o pleito. Mas, entre ter um voto mais firme e se tornar um militante, há uma grande distância. Lula tem hoje, sim, um patamar, um colchão, que o coloca como um candidato certo no segundo turno. Agora, não dá para nós desconsiderarmos que o volume de ataques sobre ele vai aumentar, não só do candidato que está em segundo lugar, como o atual presidente Jair Bolsonaro, mas também pelos outros candidatos que sabem que precisam desidratar o Lula para evitar a vitória, inclusive no primeiro turno. Então, é bem provável que esse conforto que Lula está hoje seja diminuído com o passar do tempo, com o avançar da campanha. Não quer dizer que essa transferência vá automaticamente para o segundo lugar. Neste momento, o único candidato que ocupa, que tem direito, que tem espaço para dar uma narrativa, uma versão dos fatos, uma defesa do seu governo, é o candidato Jair Bolsonaro. E ele tem tentado fazer isso e logrando muito pouco resultado. A eleição está estável, ele cresceu, mas cresceu muito pouco. De junho do ano passado até agora, muito menos do que ele precisaria, principalmente no lugar que ele está. E onde ele mais precisava de mexer, ele está conseguindo quase nada, que é na aprovação do seu governo. Nunca antes na história um candidato chegou com esse nível de avaliação negativa, mais de 50% de ruim e péssimo em quase todos os institutos, e alcançou a vitória com o passar do tempo. Então o grande desafio de Jair Bolsonaro é melhorar a imagem do governo, para melhorar a sua imagem, para desconstruir o lugar que o candidato Lula está neste momento. Ou seja, ele tem uma longa jornada pela frente e muito pouco tempo. Essa questão da resiliência do Bolsonaro, eu acho que vale uma reflexão juntando com a pergunta anterior que nós fizemos sobre o eleitor militante. Alguém que continua acompanhando o Bolsonaro, alguém que continua defendendo o Bolsonaro, depois de tudo que passou, se revela um eleitor muito apaixonado com o presidente. E esse eleitor apaixonado, ele é capaz de mobilizar, sim, esse é um militante, nas redes sociais e no dia a dia em defesa da causa. O que ele tem encontrado dificuldade é porque ele não acha ouvidos para poder manifestar a sua paixão. Então ele está falando cada vez mais com as mesmas pessoas. E é importante, esse eleitor apaixonado ou eleitor racional, eu vou falar sobre cada um dos dois daqui a pouco, na hora de apertar o número da urna, o voto vale exatamente a mesma coisa. A paixão é importante na campanha, mas no cômputo dos votos ela não vale nada. E isso vai pesar para o presidente Bolsonaro. Esse eleitor do Bolsonaro, então, que trabalha incansavelmente nas redes, nas ruas, vai continuar fazendo o seu trabalho, mas está cada vez mais difícil achar o interlocutor. De outro lado, tem um eleitor racional, que está comparando tempos distintos. O problema de Bolsonaro hoje é que o eleitor compara como era a vida dele quando Lula foi presidente e como é a vida dele hoje com Bolsonaro presidente. E nesse cálculo retrospectivo, olhando para trás, ele projeta o futuro. E essa conta tem sido muito favorável ao ex-presidente Lula, porque, inegavelmente, a vida era melhor naquele tempo. Nós temos que
Analisar o governo Zema não só em função da sua administração, mas também em comparação com a situação herdada. O desgaste dos governos anteriores fez com que o governo Zema, mesmo não tendo desempenho grande em relação às entregas, gerasse uma empatia grande em relação aos mineiros. Zema ganhou a eleição como sendo um desconhecido, ele não foi escolhido. Ele só é governador porque o eleitor não queria, em 2018, nem Pimentel, nem Anastasia. E nessa escolha, e a sorte que Zema deu com o aumento da arrecadação, ele conseguiu corrigir uma das principais lacunas do governo anterior, que é exatamente o melhor ajuste das contas públicas, que é simbolizada pelo pagamento em dia dos fornecedores e pelo repasse aos prefeitos, os fornecedores e funcionários, e pelos repasses aos prefeitos. Isso trouxe então um conforto ao Romeu Zema. E ele foi beneficiado por uma outra questão. O acordo com a Vale deixa marcas que o governo não tinha. Se não fosse o acordo com a Vale em relação ao crime de Brumadinho, que ele nem reconhece muito como crime, uma vez que ele tem uma boa relação com as mineradoras, ele não teria condições de deixar marcas na sua administração. Mas o Rodoanel de Belo Horizonte, o Rodoanel de Montes Claros, a ponte do Rio São Francisco no norte de Minas e a finalização dos hospitais regionais trarão uma marca do governo Zema que justifica então para o eleitor um desejo de continuidade. E é sobre esse desejo de continuidade que o Alexandre Calil entra na disputa. É muito diferente você enfrentar um governador bem avaliado, onde há um desejo de continuidade, de enfrentar um governador mais fragilizado e sem desejo de continuidade. E essa é a adversidade que Calil enfrenta neste momento e só terá condições de superá-la se tiver uma nacionalização da campanha. Se a campanha for ficar sobre os rumos de Minas Gerais, hoje a vontade do mineiro é de continuar com o atual governador. O Zema não pode ver os números e achar que está confortável, que a eleição está ganha. Calil tem dois trunfos para usar nesta disputa. O primeiro é o resultado na região metropolitana, onde ele é mais conhecido. Nesta região onde Calil é mais conhecido, ele supera o governador Zema. Isso é um sinal, então, que se ele conseguir mostrar para toda Minas Gerais o mesmo desempenho que ele mostra na metropolitana, ele pode sim superar o governador Romeu Zema. O outro fator que Calil traz consigo é exatamente esse. Ele não é lembrado, mas quando colocado no jogo, ele cresce muito. Ou seja, é um nome palatável, um nome que tem um potencial de crescimento. E um terceiro fator que pode beneficiar Alexandre Calil, a nacionalização da disputa. Ele pode se tornar o candidato do Lula em Minas. Em contrapartida, o Zema pode se tornar o candidato ao Bolsonaro. E nós sabemos, pelas pesquisas também, que o Lula hoje é bem mais forte do que o Bolsonaro aqui no estado de Minas Gerais. Nós temos que lembrar a história de Minas recente, né? Com o Lécio, com o Dilma Zia. Então, não necessariamente o eleitor mineiro segue uma lógica partidária ou de grupo na escolha dos votos. Nesta eleição, se fala que pode acontecer também o Luzema, né, com Lula e Zema. Então, o eleitor votando numa direção e outra. É disso que Alexandre Calil tem medo. Ele tem medo de ter uma associação com o PT e, de fato, o eleitor não nacionalizar tal como ele gostaria e fazer uma dobradinha com um candidato adversário. Desse temor, ele sabe também que a única saída que ele tem, por mais que ele não queira associar ao PT, ele sabe que ele não tem alternativa para enfrentar Zema com os atuais patamares que Zema tem hoje na disputa. Então, essa decisão racional, Calil está postergando para avaliar na última hora qual é o melhor caminho. E se eventualmente ele perceber que não tem chance, pode inclusive fazer um recuo da sua candidatura, uma vez que ele vai abrir mão de 2 anos de administração da capital do estado de Minas Gerais. E nessa mesma onda de abrir mão, nós temos que falar do posicionamento de Vitório Medioli. Vitório Medioli hoje tem 3% na pesquisa, então um candidato que está fora do jogo. É um candidato que briga pela terceira via, que não é nem situação nem oposição. E para a terceira via prosperar, é necessário que as pessoas não queiram nenhum nem outro. E esse não é um contexto dessa eleição. É uma eleição que as pessoas querem continuidade em Belo Horizonte, querem continuidade no estado de Minas Gerais.
Então, tem muito pouco espaço para uma terceira via. E sabemos também que Mediolli, às vezes, é considerado arrojado, às vezes louco, mas que trabalha muito em prol dos seus objetivos. Mas nunca vi louco rasgar dinheiro. E nesse cenário, ele abrir mão de 2 anos da prefeitura de Betim, uma das prefeituras mais ricas do Brasil, é um louco que rasga dinheiro. Eu acho difícil ele seguir nesta direção. O cenário de 2022 é completamente diferente de 2018. Em 2018, o eleitor não chegou nas urnas com o cérebro, ele chegou com o fígado. Estava com raiva da política, tinha nojo do que ele via, por tudo que ele viu, e procurou um candidato completamente fora do padrão de candidatos que ele estava acostumado. Chegou 2020, em meio a uma pandemia. 3 ameaças. A pandemia ameaçou a fome, a pandemia ameaçou o emprego, a pandemia ameaçou a vida. Sob essas 3 ameaças, o eleitor pediu socorro para a política. Olhou para os políticos e procurou quem tinha empatia com ele. Não encontrou no presidente da República, não encontrou em alguns governadores, mas encontrou em vários prefeitos. E esses prefeitos foram reeleitos com uma votação consagradora. Ou seja, 2020 o eleitor passou a valorizar a política. E chega em 2022 num cenário bem diferente do que nós estamos acostumados. Primeiro, é a primeira vez na história brasileira que nós temos 2 candidatos, ex-presidentes e um presidente, disputando a eleição, ou seja, o fato de ter Lula na disputa, enfrentando um ex-presidente, enfrentando o mandatário atual, permite que o eleitor compare mundos que ele já viveu. E de outro lado, que ele faça projeções futuras, mas não projeções incertas por insegurança ou movidas pelo fígado, tal como foi em 2018. Projeções em relação ao que ele já experimentou. Então é uma eleição mais racional, é o eleitor pensando mais, valorizando o político e, Deus queira, fazendo boas escolhas.